Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O tema proposto, irmãos, para a nossa reflexão, pela equipe, foi Novo Pentecostes. Ansiarmos por um novo Pentecostes, esperarmos por um novo Pentecostes, né? E a gente podia se perguntar, o que realmente nós celebramos em Pentecostes? O que realmente aconteceu em Pentecostes, né? A gente poderia dizer que, essencialmente, em Pentecostes se deu o cumprimento da promessa de Deus com respeito à doação do seu Espírito. É isso que Jesus fala, né? Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem o cumprimento da promessa que ouvistes da minha boca, promessa do meu Pai, que ouvistes da minha boca, porque João batizou na água, em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, né? Mas se a gente pergunta assim, numa assembleia, na igreja, o que a gente celebra em Pentecostes? Geralmente dizem a vinda do Espírito Santo. Então o Espírito não tinha vindo ainda, né? Claro que já, pessoa divina que é, sempre esteve presente na nossa história, na história toda. Mas é uma vinda especial do Espírito Santo. É uma vinda que vai tornar possível a nós um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo como nunca foi possível antes. Nunca foi possível. Pentecostes inaugura um período de relacionamento novo, de possibilidade de novos relacionamentos com a pessoa do Espírito. Então, é uma vinda especial. A partir daí, muda-se o modo do Espírito Santo estar presente no nosso mundo, na nossa vida. É bom a gente acentuar algumas diferenças que ocorrem com essa nova vinda, né? É bom conhecer, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente se abre à graça, sabendo o que Deus tem proposto para nós, né? Tomás de Aquino, né? A graça supõe a natureza. Quanto melhor preparada a natureza, melhor, mais facilidade a gente tem de se abrir e aceitar aquilo que Deus propõe, né? Então, algumas diferenças entre o modo do Espírito Santo estar presente no Antigo Testamento, o Espírito que nós temos, né? E a partir do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava na vida de apenas alguns grupos de pessoas, não se manifestava em todo mundo, né? Alguns reis, profetas, juízes, sacerdotes e patriarcas. E essa manifestação tinha um tempo determinado, tinha uma duração, enquanto durava a missão, durava a manifestação. Cessava a missão, cessava a tarefa recebida de Deus, cessava a manifestação. Então era para alguns e por um determinado tempo. E eu estou dizendo que o Espírito se manifestava na vida dessas pessoas, mas não habitava. A diferença é enorme em relação a nós. O Espírito não habitava, mas como assim não habitava? São Cirilo de Jerusalém, aliás, de Alexandria, ele dizia assim: olha, havia nos profetas uma iluminação riquíssima do Espírito Santo, mas nos fiéis não há somente esta iluminação, é o próprio Espírito que habita e permanece em nós. Somos chamados o templo de Deus, coisa que jamais foi dita dos profetas, jamais. Então se manifestava, e a gente vai ver essa diferença, né? Se manifestava. Uma outra coisa é que o Espírito estava presente de uma forma natural, a sustentar a vida. O Espírito é a fonte da vida, né? E ele então está a sustentar a vida de todo mundo. Então é um modo de presença do Espírito, de forma natural, a sustentar a vida da própria pessoa. Nós não temos só essa presença hoje,
Hoje nós temos a presença do Espírito também, segundo a graça, de modo não só na nossa natureza, mas sobre a nossa natureza, sobrenaturalmente. No batismo nós passamos a receber o Espírito de modo sobrenatural. Então, claro que estava presente, né? Jó vai dizer: Senhor, se o seu Espírito não está em mim, eu volto ao pó. O modo de se preservar. O Salmo 103 também vai dizer a mesma coisa, né? E assim todas as outras passagens. Estou correndo um pouquinho por causa do tempo. Mas nós não temos só de forma natural, mas naquele tempo era apenas uma forma de presença natural, que vai ser transformada, e nós vamos ver essa transformação na revelação, né? Uma outra característica: ninguém sabia que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Ninguém sabia, não tem isso no Antigo Testamento. Nós, olhando para lá, hoje podemos identificar, aqui está falando da pessoa do Espírito Santo, mas aqui está falando de um modo genérico, do Espírito de Deus, né? Aqui não é se referindo àquilo que nós entendemos hoje por pessoa do Espírito Santo. Não estava revelado. O caráter pessoal do Espírito estava obscuro. Deus se revelou claramente como Pai. Os profetas anunciaram de forma velada a vinda do Filho, a segunda pessoa, né? E é Jesus Cristo quem vai revelar o Espírito Santo como pessoa. Até porque para os daqueles tempos, dizer o Espírito do Senhor se manifestou em Otoniel, ele falou por Balaão, Davi, Sansão, Salomão. Para eles era a mesma coisa que dizer: Deus está agindo nessa pessoa. Deus está agindo. Por quê? Porque o Pai também é Espírito, ou não? Jesus falou para a samaritana: Deus é Espírito. E o Pai é Santo. E o Verbo, antes de se encarnar, também era só Espírito e Santo. Então a gente pode dizer que o Espírito Santo é o nome de Deus. Deus é Espírito Santo. Depois, os nossos Santo Agostinho, por exemplo, vai fazer todo um trabalho bonito para nos ajudar a identificar a diferença desse tal de Espírito Santo, né? Mas aí, até então, ele não era conhecido como uma pessoa. E a diferença fundamental que vai ocorrer com Pentecostes, isso tudo vai ser modificado, né? Ezequiel vai dizer que naquele dia Deus iria derramar, naqueles dias, não no tempo dele, iria derramar uma água pura, que é purificar dos, que é acontecer, né? Purificar de toda idolatria, de toda imundície, ia abrir o nosso peito, arrancar daí o coração empedernido, colocar o coração sensível e meter dentro dele o seu espírito. E Joel vai dizer: isso vai acontecer para todos. Naqueles dias, Pedro vai usar esse texto, né? Depois Joel 3 ou 2, dependendo da sua versão, que a gente chega nele já já. Depois vai ser para todos essa manifestação, que a gente também vai ver. Depois Jesus vai revelar ele como pessoa, também vamos passar por isso aí. Então todas essas características vão ser modificadas com o Pentecostes. Mas uma importantíssima é que o Espírito vai ser dom, vai se tornar dom a partir do Pentecostes. E aí então é interessante a gente um texto fundamental para se entender essa doação do Espírito, para iniciar a gente no entendimento disso, é a da festa dos tabernáculos, né? João 7, de 37 e 39. Vocês conhecem bem, né? Era o último dia da festa. Jesus, de pé, clamava: quem tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva daqueles que creem em mim, né? Jorrarão para a vida eterna. Agora eu pergunto para você: como é esquisito festa dos tabernáculos, e Jesus de repente
Gente, quem tiver sede, vem a mim dele. Tem uma coisa a ver com a outra. Por que nessa hora ele fala em voz alta? João não estava interessado em explicar a festa dos tabernáculos, porque aquele povo, aqueles que entendia o que era a festa dos tabernáculos, sabia, mas para nós ficou faltando. Mas alguns escritos rabínicos nos ajudam a compreender essa atitude de Jesus. Até ontem o Christopher começava o nosso encontro trazendo para nós Isaías 12, versículo 3. Com alegria bebereis das fontes da salvação. Na minha Bíblia, quem tem a Bíblia da edição Ave Maria, se olharem em Isaías 12, vai ver que a referência a esse versículo que o Christopher nos trouxe ontem, fala que esse texto era um texto usado na festa dos tabernáculos. Esse texto faz parte da liturgia da... Como é, mano? Amém. Nós temos aqui assim, que os católicos vão se lembrar, com alegria beberei do manancial da salvação, com alegria beberei do manancial da salvação. Essa é a minha tradução, um pouquinho dos anos 70. Sentireis prazer em beber água das fontes do libertador. Lembra para dizer assim? Sentireis prazer em beber água das fontes do libertador. Essa é a tradução que diz assim. Amém. É importante entender esse contexto, Essa outra do Eugênio Jorge, que eu cantei, é muito conhecida. Eu participei do Escritório Internacional da Renovação por 6 anos, ia muito a Roma e Jerusalém, Terra Santa, por conta disso. E um dia uma guia judia no Senac nos explicou um pouco essa questão da festa das tendas. E ela dizia assim: nesse dia, que é o dia principal da festa, o sacerdote celebrante pegava um jarro, uma ânfora d'água, está lá, a irmã está mostrando, a irmã, vocês falou passagem, você falou, eu sou artista, ela é formada em artes mesmo, então ela capricha nesse detalhe. Pegava uma ânfora e ia à fonte de Siloé, e os homens que eram obrigados a participar da festa, depois de uma certa idade, os homens tinham que participar da festa dos tabernáculos, Vocês sabem, celebravam os anos passados no deserto. Eram 7 dias de festa, depois acrescentaram o 8º dia, onde os homens faziam uma oferta, e os homens então iam seguindo o sacerdote com seus ramos de salgueiro, de mangueira, de palmeira, cantando: com alegria beberei do manancial, sei lá como é que era, mas cantava esse texto. E ia até a fonte, enchia de água, voltava no séquito, cantando, e aí o sacerdote chegava no altar e derramava aquela água, proclamando 3 intenções: Senhor, queremos te louvar, derramar um pouco d'água, porque um dia estávamos à míngua, morrendo no deserto, e o Senhor nos descedentou, tirando água da rocha de Horebe. Por isso hoje nós estamos aqui. Por isso que era o canto da rocha de Horebe. Por isso que te louvamos, Senhor. Derramava um outro tanto e dizia: Senhor,
Durante esse ano que passou, o Senhor derramou água nas nossas sementeiras, que produziam alimentos, e por isso estamos aqui. Que bendizemos. Terceiro, Senhor, prometesses que um dia derramarias o teu Espírito sobre todo o seu povo. Está lá no profeta Isaías, né? Naquele dia derramarei água sobre todo o deserto, e o deserto se transformará num vergel, né? Está lá em Ezequiel, está lá em Joel. O Senhor prometeu, cumpre a sua promessa, Senhor, de derramar o seu Espírito. Nessa hora, Jesus se coloca de pé e fala: pessoal, é o seguinte, quem tem sede dessa água que o sacerdote está dizendo aí, venha a mim e beba. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Deve ter usado Isaías 55:3. 55:3. Todos vós que estáis sedentos, vinde a mim. Eu sou o manancial. Eu sou a fonte. Aí tem sentido, né? E João, que não escutou isso, que já entendeu. João vai escrever o seu evangelho, o último dos evangelhos, quase que 50 anos depois. João, vendo os acontecimentos, entendeu e escreveu no versículo 39. Ele dizia isto: quem tiver sede, venha a mim, beba do versículo 20. Com respeito ao Espírito Santo, que haveria de ser dado, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João era sobre o Espírito, mas o Espírito não tinha sido dado ainda, não era dom para nós. Santo Irineu, que é um santo do tempo da nossa igreja indivisa ainda, né? Não é um só, século II, ele explica bem esse texto aí. Ele fala de três principais causas. Uma delas ele fala assim: nós estávamos irremediavelmente condenados à morte eterna. Irremediavelmente, o que fazer? As portas do céu estavam fechadas. Que sentido faria nós já termos o dom do Espírito, se nós estamos condenados? Era preciso primeiro que a morte e o pecado fossem vencidos, e Jesus glorificado, para depois nós podermos receber o dom do Espírito. Então, ele dá umas causas: o Espírito é Espírito, nós somos carne, o tempo não dá, mas o Espírito só seria dado pela glorificação de Jesus. O dom do Espírito custou para nós a glorificação de Jesus. Então a gente pode agora pular um pouco para frente nos evangelhos de João. Capítulos 14, 15 e 16, Jesus faz nós chamamos de catequese do Espírito Santo. 14, 15 e 16 especialmente, né? Esse texto todo aí de João é dentro da última ceia. Então Jesus, imagina, está na última ceia, e ele, todo mundo bem, né? Ceando, devia ter vinho farto na mesa, e de repente eles falam: gente, convém que eu me vá. Opa, que negócio é esse? Né? Nós estamos aqui, tudo tranquilo, em festa, começa e convém que eu me vá? Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E se ele não vier, a salvação vai enterrar. Daqui a alguns anos, o meu anúncio vai. Daqui a pouco eu vou ser um herói que passou pela terra, como tantos outros, que, vamos dizer, era uma pessoa boníssima, uma pessoa maravilhosa, fazia milagres, prodígios, sinais, amou o seu povo, deu até a vida por eles, mas coitado, morreu. Alguém viu Jesus andando por aí? Poderia perguntar, 100 anos depois. Não, ninguém viu, nem nós vimos. Mas o Espírito vai estar presente para tornar Jesus vivo. Nós cremos hoje na palavra, nós cremos hoje na Eucaristia, porque o Espírito Santo está operando em nós. Então, convém que eu vá. E aí Jesus começa a falar do Espírito.
não só como uma pessoa, mas também falando que o Espírito vai fazer coisas que só uma pessoa pode fazer. Porque até então havia muitas metáforas sobre o Espírito Santo, né? Quando o Antigo Testamento se revela, a gente as usa até hoje, só que a execução dele não é nenhuma dessas metáforas, né? Então Jesus agora começa a usar um pronome pessoal no caso reto. Ele abandona o ruá, que é um neutro, agora vai usar ekeinos, que é a terceira pessoa, ele. Aí que ele começa a usar, ele começa a falar ele, ou ele não virá, e começa a falar o que ele vai fazer. Ele dará testemunho de mim. A água, a chuva, o vento, o dedo de Deus, a sombra, a nuvem, não dão testemunho. Ele dará testemunho de mim. Ele fará do que é meu. Ele tomará do que é meu e vou anunciará. Ele vos revelará toda a verdade. Ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Tem uma grande novidade. Natal é Deus conosco, não é? Pentecostes vai ser Deus conosco e em nós. É o Espírito Santo em nós. O mundo não vai conhecer, mas vocês vão. Sabe por quê? Porque ele vai estar com vocês, como eu estou, mas além disso ele vai estar, que eu não posso estar com o meu corpo, que eu assumi, que limitei, humano, eu não posso estar dentro de vocês, mas ele vai estar com vocês e em vocês. Opa, olha aí a profecia de Ezequiel. Naqueles dias eu vou abrir o peito de vocês, vou meter o Espírito. Por enquanto não, mas naqueles dias, agora Jesus está me dizendo. Ele vai estar com vocês, ele vai estar em vocês. Ainda não. É preciso de Pentecostes. Ele vos revelará todas as coisas. E ele tem um problema aqui, uma novidade, assim, que eu não posso fazer. Eu, com esse corpo, assumi a natureza humana, os humanos morrem e eu preciso morrer. Vou ser glorificado, mas aqui também não é lugar de glorificado, eu tenho que ir embora. O Espírito virá, não na minha limitação, e ele vai poder estar com vocês, não só por 33 anos, mas ele estará com vocês até o fim dos tempos. Eu rogarei ao Pai, e ele enviará o Espírito que vai estar com você eternamente. Então Jesus vai falando, agora revelando. Ele não é uma força, ele não é uma luz, ele não é como no Antigo Testamento podiam entender, uma unção de Deus, uma expressão, uma força. Isso tudo pode se aplicar a ele, mas além disso tudo, para nós, privilégio nosso, que só nós temos. Nenhum outro sistema religioso tem uma ideia de Espírito Santo. Muitos sistemas têm a ideia de um Pai, a ideia de um Messias, tem Espírito Santo. Privilégio nosso. A iniciativa de Deus em se dar a conhecer. Só Deus. Não é só fruto da razão e da inteligência, também, mas é a iniciativa de Deus. Jesus revela. Depois, leio com calma esses 3 capítulos, vejo como ele fala, e depois, claro, Paulo vai falar também, acentuando, Lucas vai falar também, acentuando a figura da pessoa do Espírito Santo. Né? Mas Jesus começa aí a conversa. Capítulo 17, que é muito caro para nós, né? 17 de São João. Como é que começa o capítulo? Como começa? Patrocínio, não vai me ver aí não. Tem que saber Eu já te falo, já. Pai, é chegada a minha hora. Faz o que, Pai? Glorifica o teu filho, Pai. Olha, acabei de explicar para esse povo aqui quem é o Espírito Santo, quem é o tal Espírito. Só que, Pai, eles não podem receber.
Porque João ensinou lá atrás que enquanto não for glorificado, eles não podem receber. Então não adianta eu ter explicado para ele, pai, para eles receber, eu preciso que o Senhor me glorifique. Capítulos 18 e 19, processo de glorificação de Jesus, né? Processo de inimigo, condenação, sofrimento, ignomínia, crucificação, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição, glorificação, glorificado. Capítulo 20, na sequência, aparece lá, já então glorificado, né? Todo mundo se assusta. Como é que o senhor entrou aqui? Estava escondido, né? Ele deve ter passado pela parede, voltou, passou de novo, falou: agora eu estou glorificado. Agora a matéria não tem mais poder sobre mim, acabou a história da minha queda. Estou glorificado. Portanto, assim como o Pai me enviou, e usando uma figura que já estava no imaginário deles, recebam o Espírito. Agora ele é dom, agora ele é dado, agora você pode receber. Isso foi um Pentecostes apostólico, né? Claro que não é um Pentecostes. Estamos no dia da ressurreição. O Pentecostes vai acontecer 50 dias depois, né? É o cumprimento da promessa? Não, é uma efusão apostólica, uma efusão para a igreja nascente, é uma efusão doméstica. O cumprimento da promessa, 40 dias depois ele vai falar: aguardem, né, ordena, aguarde que agora eu vou cumprir, agora eu vou cumprir a promessa. Mas aqui, uma efusão especial para aqueles que iam começar a sua igreja. Agora ele pode ser dado. Agora vocês podem receber. Então, torna-se dom para nós. Hoje, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 5, vai dizer, como se dissesse, né? Aquele povo lá tinha uma esperança, né? O sacerdote, que um dia Deus ia cumprir a promessa, tinha uma esperança. A nossa esperança não se engana, porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora ele é dado. Agora ele é dado. Pentecostes é a mesma coisa. Então, queremos um novo Pentecostes. Essencialmente, cumprimento da promessa, mas decorrentemente, o dom do Espírito para nós. Objetivamente, né? Vocês conhecem a história bem. Começam a murmurar que estavam bêbados, né? E Pedro se levanta e fala: opa, ninguém está bêbado aqui não. São 9 horas da manhã. Se fosse meio-dia, poderia ser que a gente tivesse tomado um pilequezinho aí, né? Não, 9 horas da manhã, gente. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que dizia que naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito sobre todos os servos, todos. Não é mais para alguns, não, para todos os servos. Vossos jovens profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, visões, porque eu vou derramar do meu Espírito. Aí pergunta: mas é isso então? Não é isso? É o cumprimento da promessa. E o que faremos? Olha, arrependam-se, aceita Jesus como Salvador e recebereis o dom do Espírito. Eu acredito que alguém levantou a mão lá e falou: espera um pouquinho, como é que é? Receber o Espírito? Nós receber? Não é para algumas categorias de pessoas? Não, pois a promessa é para vocês, os seus filhos, e para aquele povo que vai estar lá um dia, em 2024, né? Numa cidadezinha perto de Sorocaba, que aqui não é Sorocaba, né? A promessa é para todos aqueles que acolherem a palavra do Senhor, que deram atenção ao Senhor. A promessa agora é para todos. Por isso agora o Espírito se tornou dom para nós. Agora, Paulo também, em Coríntios 3,16 ou 6,19, olha para
Ué, você não sabe que vocês são templos do Espírito Santo, que habita em vocês? Agora não está em nós. Agora está sobre a nossa natureza. Não é da natureza humana o ser humano nascer com uma pessoa divina dentro dele. Não é. Não é. A gente recebe o dom da habitação quando a gente é batizado. Essa é a diferença, senão não tem diferença. Que vantagem tem ser batizado? Se todo mundo tem o dom do Espírito habitar, como nós temos. Não. Tem de forma natural. Sobre a natureza, nós, privilegiados, recebemos dom. Vocês são templos do Espírito Santo. Agora nós somos templos. Agora é para todos. Se quiserem, se acolher. Agora é possível ter de forma abundante na nossa vida. Né? Então, a grande diferença em relação ao Pentecostes é que o Espírito agora se tornou dom para nós. Muito bem. O que hoje nós queremos realizar como um ato concreto de que nós desejamos um novo Pentecostes. Né? O Pentecostes é necessário até por uma questão pastoral. Nós temos algumas conferências episcopais na Igreja Católica, né, de vez em quando, e a última foi em Aparecida, e os bispos nossos disseram o seguinte: olha, necessitamos que cada comunidade cristã se transforme num poderoso centro de radiação da vida em Cristo. Nós esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito, uma nova vinda, que renove nossa alegria e nossa esperança. Por isso, é imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária, que alimentem o fogo de um ardor incontido e tornem possível um atraente testemunho de unidade para que o mundo creia. Aleluia! Aleluia! Queremos mais Espírito Santo para poder, com poder, anunciar a Jesus Cristo, de modo a convencer o mundo a crer. Depende da nossa unidade. Também por isso que nós queremos um contínuo Pentecostes. Então, nos começos da renovação havia um pastor, William Bright, e ele nos ajudou muito no começo, escreveu matérias para a gente, e um dos seus escritos marcou muito. Ele dizia essencialmente: a maior descoberta da vida cristã é aprender a viver a permanente efusão do Espírito Santo. A permanente efusão. Às vezes a gente fica assim, preso assim: eu fui batizado no Espírito já, a gente já se diplomou, né? Já fui batizado no Espírito. Não, o batismo no Espírito não é ponto de chegada, é ponto de partida. Deus fica, né, falando em linguagem humana, fica muito contente quando a gente faz a experiência do batismo no Espírito, mas Deus está muito mais contente quando eu estou vivendo a vida do Espírito. E para viver a vida do Espírito eu preciso de uma efusão contínua do Espírito no mundo. De efusão contínua. E Bíblia sinalizava isso. É importantíssimo que nós busquemos uma contínua efusão. A carta aos Efésios, que hoje nós lemos na missa, né, coroa isso para nós. Se você pegar a carta depois aos Efésios, tem mais tempo, dá uma olhadinha. Paulo não está escrevendo para pagãos, está escrevendo aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. Engraçado, né? Aos cristãos e aos que creem em Jesus Cristo. É para eles. E ele logo vai falar no capítulo 1: vocês foram selados pelo Espírito Santo. Então, cristãos selados. E no capítulo 2 vai dizer: vocês já foram salvos pela graça. Efésios, salvos pela graça. Vai dizer na frequência: por causa de vocês eu dobro o joelho, para que vocês sejam robustecidos
pelo Espírito Santo que já foi concedido. Vai dizer na sequência: vocês não são peregrinos, transeuntes, hóspedes, não, vocês são concidadãos dos santos no céu. Opa, os Efésios estão com uma moral plena, né? E no capítulo 4 vai dizer: olha, mas não contristeis o Espírito Santo, né? Ele pode se entristecer com o nosso pecado, com a nossa desídia, com a nossa pouca oração. Não contristeis o pecado. E olha, Efésios, vocês já são tudo isso, mas leitura de hoje, capítulo 15, versículo 5, 18b. Enchei-vos do Espírito. Vocês já são tudo isso. Procure estar constantemente repleto do Espírito Santo. É possível. Agostinho, também, da Igreja Indivisa, tem um livro chamado Comentário ao Evangelho de São João. Um livro substancioso, mais de 700 páginas. São homilias. Na homilia 74, Agostinho fala assim: ninguém pode conhecer e obedecer, amar Jesus Cristo sem o Espírito Santo. E eu poderia dizer: bom, então estou bem, eu já tenho Jesus. Ele fala: e a gente pode tanto mais e melhor conhecer, obedecer e amar Jesus Cristo, quanto mais o Espírito Santo nós tivermos. Opa, falou em quantidade. Por isso o Espírito Santo é prometido e dado para quem não o tem, para que o tenha, e assim possa conhecer, obedecer e amar Jesus Cristo. Mas também o Espírito Santo é prometido e dado para quem já o tem, para que assim o tenha de modo mais abundante, e assim possa de modo mais abundante conhecer, amar e obedecer Jesus Cristo. Olha Deus! E ele continua explicando, até dando exemplo do profeta, né, que pede que o Espírito que está em Elias seja o dobro, né? Ele continua isso. Tomás de Aquino, né, um grande doutor da igreja também, tem uma frase que é uma pérola, dizendo assim: a cada nova missão, a cada nova vocação, a cada novo chamado, deve corresponder uma nova efusão do Espírito Santo. Aleluia! Gente, é a cada nova missão. Eu vou pregar essa semana no meu grupo de oração por 7 minutos. É uma nova missão. Nunca vai ser repetido lá, nunca mais. Quando a equipe me comunicou que eu deveria falar sobre aqui, que estava sendo convocado para falar nesse encontro também, que eu participei da primeira parte da reunião, depois viajei. Quando eu voltei, falaram que eu tinha esse encargo. A partir daí, eu comecei a pedir: Senhor, me dá uma adequada efusão do Espírito para aquele dia que o Senhor reservou para mim, que eu vou estar com aqueles irmãos. Irrepetível, nova missão, nunca mais vai acontecer aquilo para aquelas pessoas. Eu tenho uma opção de coisa na cabeça que o Senhor me deu, o Senhor sabe disso. Mas o que é tal? O que é para falar para aquele povo? O que é a essência? O que o Senhor quer fazer? Porque a efusão é sempre original, onde acontece, em quem acontece, quando acontece, o modo como acontece. Que tipo de efusão o Senhor tem reservado para aquele povo, Senhor? Cada um lá tem uma necessidade, cada um deles lá tem uma missão. Para frente, dá-me uma efusão adequada do seu Espírito. Eu preciso disso, porque eu inverto a frase de Tomás, né? Eu digo que a cada nova efusão, eu acho que deve corresponder a uma nova missão. Deus não dá efusão assim à toa, não. Sabe? Então você pode se preparar. Deus vai te capacitar para um novo ministério, um exercício de um novo carisma, para um acompanhamento, um aconselhamento, para uma tomada de decisão, para a resposta a um novo chamado na sua vida.
Deus vai te dar essa infusão. Então, nós precisamos ter como prática a busca dessa efusão na nossa vida, né? Pentecostes, no seu batismo, na sua igreja, no seu rito, ou a sua experiência de batismo do Espírito, não esgotou o que o Espírito Santo tem para você. Aleluia. Não esgotou. Deus tem mais. O Espírito Santo é imutável, mas ele é ativo, operante, sempre. Tem uma novidade de vida para você. Sempre que ele vem em nova missão, o linguajar de Santo Tomás, ele que já está se manifesta, porque muita gente assim, cria uma barreira, não verbaliza, mas às vezes dificulta a graça, porque fica pensando, né? Mas receber mais do Espírito, eu já recebi, ele não vem de uma vez por todas, vem aos pedaços, né? Ele se foi, não está mais aqui, né? Também é Tomás que explica, né? Dizer que uma pessoa divina vem, não significa que ela se desloca de um lugar de onde ela está para um lugar onde ela nunca esteve. Não, ela está em todo lugar. E ele que está aqui, já em você, se manifesta agora de uma forma nova, novidade de vida. Novidade de vida. Ele é imutável, portanto a mudança ocorre em você, na sua vida, né? Então assim, já vou indo para os finalmente, para a nossa vida. Eu sei que muitos já fazem isso, mas nos ajudam a pensar numa sequenciazinha para pedir diariamente essa infusão do Espírito. Não esperar por um seminário de vida do Espírito, não esperar por um encontro especial onde vamos orar por batismo do Espírito Santo. Não, é diariamente. Acredite, você pode receber mais do Espírito Santo. A palavra de Deus garante que sim, né? Paulo aos Efésios dizendo, e há tantos outros, né? Atos 2, acontece Pentecostes. Atos 4, estavam sendo perseguidos, oram, fazem um clamor, primeiro clamor por uma infusão, e Senhor, estão nos perseguindo, querendo impedir, derrama fogo aqui sobre nós. Mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam e ficaram todos de novo, porque tinham ficado em Atos 2 cheios de Espírito. De novo. Então, você pode receber mais. Acredite, sempre. Você precisa de mais. Você precisa se convencer. Porque você precisa de mais sempre. Ah, eu já tenho o Espírito, eu já faço isso, já exerço tal ministério e tal. Então, Deus quer que você faça isso melhor. Se você fizer com as suas forças, só você vai se desgastar. Porque você é limitado. Você perde. Então busque a infusão. Admita que você precisa de mais. Admita que tem coisas que você não vai poder fazer com as suas próprias forças, inteligência, conhecimento. E se é verdade que eu posso receber mais, que eu preciso de mais, eu peço. A palavra também garante, né? Lucas 11, por exemplo, né? Vocês que são de natureza pecadora, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo, o Espírito Santo. Então, peça. E nós queríamos fazer um exercício agora para clamar por infusão do Espírito Santo hoje nas nossas vidas, né? Um pequeno exercício. Há muitas maneiras de fazer isso e eu vou fazer uma dinâmicazinha mais rápida. E Deus só precisa de um segundo para derramar o Espírito sobre nós, né? É preciso fazer alguma coisa para. É preciso que alguém ore por mim para que eu receba? Não. Deus pode conceder o seu Espírito
com você cantando no banheiro da sua casa, você meditando, você lendo a palavra, você andando a cavalo, caindo em Daraia, caminho de Damasco. Deus precisava de Ananias para batizar Saulo no Espírito? Não, mas quis precisar. Você pode pensar, gostaria que o Padre Marcial rezasse por mim. O Padre Marcial não batiza no Espírito Santo. Não. Então, intercessor. João Batista deixou bem claro, né? Jesus fala, João batiza em água. João aponta o duplo ministério de Jesus. Ele é o que tira o pecado do mundo. Só ele. E ele é quem batiza no Espírito Santo. Só ele. É Jesus. Né? Batismo no Espírito, efusão do Espírito, é um encontro com a pessoa de Jesus, que batiza no Espírito Santo. Então, Jesus está aqui. O batizador está aqui. Rapaz, ele está aqui. E ele quer. Você quer ver? Posso usar um texto católico aqui, nosso catecismo da Igreja Católica? É coisa incrível. Não é de renovação carismática, não. Número 667 do nosso catecismo fala assim: Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, intercede incessantemente, ou seja, está intercedendo agora, por nós, como mediador, mas não é um mediador como eu, você e ele vai ser, como um mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O batizador está aqui e ele está interessado em você. E ele está intercedendo por você agora para te dar uma efusão renovada na sua vida. Presta atenção na sua vida. Presta atenção. Amanhã, semana que vem, mês que vem, presta atenção nos sinais que Deus vai fazer na sua vida. Mas eu não senti nada, a mão não esquentou, não repousei no espírito, não enrubesceu a minha face. Isso tudo depende da sua compreensão psicológica. Se acontecer, aleluia, que bom, repousou, foi bom. Mas não. Gálatas 3,14. Pela fé recebemos o Espírito Santo. Aleluia. Você tem fé? Então você vai receber agora uma renovada infusão. Depois ele vai fazer um grande louvor para o Senhor por causa dessa boa porção do Espírito que vai ser dado, né? O Espírito não atropela ninguém. O Espírito é sutil, delicado. Ele espera por uma anuência, por um convite seu. Ele não transtorna a sua personalidade, não atropela a sua liberdade, né? São Boaventura, um grande também doutor da nossa igreja, ele dizia assim: sobre quem vem o Espírito Santo? Ele vem onde é amado, ele vem onde é convidado, ele vem onde é esperado. Então vamos ansiar pelo Espírito Santo, né? Não aconteceu nada daquilo, mas pode ter fé que Deus está interessado em você e vai te dar uma adequada infusão hoje. E amanhã, peça de novo. Depois da manhã, sinta assim como os Efésios, privilegiado, cheio de moral, mas sempre carente da efusão do Espírito. Paulo fala, não só aqui, mas também na carta aos Tessalonicenses, né? Aqui ele fala para não esquecer, lá ele fala para capítulo 5, não apagueis o Espírito Santo. Não é que a gente pega uma borrachinha e apaga, mas o fogo do Espírito pode ir-se arrefecer. Então é preciso manter as cenas. Amém?